Damn. Yeah. Yeah. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Hoje eu estou recebendo o produtor cultural, artista independente, brincante, o Pedro Otávio, mais conhecido como Palhaço Beterraba, ele que faz aí muitas trapalhadas aí na nossa região, né? Cara, muito obrigado pela sua visita aqui ao nosso podcast, por ter aceito aí o convite de vir bater um papo com a gente. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço o convite de vocês, né? A indicação do Kaique. Eu também fiquei mó feliz quando ele entrou em contato comigo, falando que tinha um podcast do cunhado dele, para eu, pra eu ir lá participar. Trazei um pouquinho, demorei um pouquinho, né? Fiz um charminho, né? Pra gente vir aqui. Mas no dia que a gente marcou, peguei o resfriado, aí fiquei rouco, melhor não ir, né? Mas agora Depois deu da outra certo. semana foi eu que fiquei. Olha só, não tava dando certo Mas deu marcar certo. uma data, mas agora deu boa. Vamos conversar um pouquinho aí. Vamos lá. Pedro, para começar sempre cada episódio, cada convidado, eu gosto de iniciar de fato conhecendo quem está vindo aqui, né? Eu sempre gosto de fazer esse início de conhecimento da pessoa para para aqueles que estão assistindo também saber quem é o convidado, né? Então fala um pouco de você, quem é você, onde que você nasceu, onde você cresceu, como que foi o início da sua vida antes de se tornar artista aí. Bom, nasci em Piquete, né, no São Paulo, mas com 4 dias de vida eu fui para Piranguinho e tô lá até hoje, assim. Então eu sou criado em Piranguinho, assim. E, enfim, sempre morei lá, na mesma casa, no mesmo lugar. E lá é a minha cidade, assim, né? E, enfim, sempre estudei lá, na mesma escola. Em 2006 fui estudar em Itajubá, ensino médio, assim. Na minha escola não tinha mais o segundo ano, então eu tive que ir para Itajubá. 2006, 2007, ensino médio, assim. Aí, 2007, parei de estudar um pouco. Tava, sei lá o que que deu na minha cabeça, não queria mais estudar. E aí parei 2 meses antes de terminar o ensino médio, parei. Enfim, fui fazer nada, assim, da vida, um aninho fazendo nada. Aí terminei o ensino médio Um ano nos... sabático, né? Pode-se dizer que sim. Mas aquela coisa de adolescente, né? E, e aí terminei o ensino médio no EJA, né? Aquele negócio rapidinho, fiquei meio sem o que eu vou fazer da vida, né? Meio que quando a gente vai fazer 18, meio que a sociedade cobra da gente o que a gente tem que fazer pro futuro, assim. Eu tive uns pais que, no caso minha mãe, meu pai já tinha falecido, mas minha mãe, assim, não me deu essa pressão, né? De eu ter que escolher uma coisa rápida, assim. Quando eu realmente quisesse, tivesse certeza do que eu queria, ela ia apoiar, né? Então, fui me descobrindo, o que me incentivou e o que me trouxe um caminho para eu seguir profissionalmente assim foi um evento que na época acontecia lá em meados de 2013 até 2016, chamava FICA. Festival e primeiramente Itajubense de Cultura e Arte, depois mudou, né? E aí foi para algumas cidades, então passou a se chamar Festival Integrado de Cultura e Arte. E através desse festival eu pude conhecer, pude me apresentar, né, no palco de rua e então conhecer o palco que hoje eu trabalho hoje em dia, e também conhecer os caminhos da produção cultural. Em 2013 eu me apresentei, em 2014 eu fiz parte da produção voluntária. Lá eu tive um primeiro curso de produção e botei a mão na massa também no festival. E esse festival em 2014 teve um ponto interessante que ele aconteceu lá em Piranguinho. E aconteceu o que eu trabalho hoje, que é o espetáculo de circo lá em Piranguinho. E eu vendo aqui a população da minha cidade, da onde eu moro, as pessoas com quem eu conhecia, vendo o brilho nos olhos que aquela atividade tinha lá na praça, criança, jovem, adulto, senhorzinho, tudo lá reunido para assistir aquele espetáculo. E
Então eu vi o poder que aquilo tinha e aquilo me picou e enfim, parece que é uma coisa que eu quero seguir futuramente. Então aquele festival ali, o FICA, teve muita importância para minha construção profissional, que hoje eu atuo é, hoje em dia, né? Enfim, aí participei de coletivos como Universidade Cultural, da Unifei, que é um projeto de extensão, e lá também eles faziam alguns projetos, eventos lá dentro do campus. Então, eu estava sempre envolvido em produção cultural. E, e, enfim, esse mais ou menos foi meu caminho, a minha descoberta na arte. E, paralelo a isso, o palhaço, diretamente na minha vida. Ele vem através de um projeto chamado Transformando Alegria, na qual a gente, utilizando a figura de palhaço, eu não falo que a gente era palhaço, que a gente não tinha estudo, enfim, a gente metia a cara, botava o nariz vermelho, botava uma maquiagem, uma roupa lá, e ia visitar idosos no asilo, hospitais, pacientes em hospitais, entre outros projetos que a gente fazia. E lá eu descobri o palhaço. E, enfim, e a união do projeto Transformando a Alegria e também esse festival que teve, que eu descobri o poder da cultura, da arte, o poder que a cultura transforma a vida das Sim. pessoas. E foi mais ou menos por aí que eu fui seguindo o caminho que eu estou hoje em dia trabalhando. Quando que surge a ideia, né, ou a paixão, essa paixão pela arte de ser palhaço? No Fica mesmo, né? No FICA eu tive contato com alguns palhaços, principalmente de Campinas, que eles vinham se apresentar, a Unicamp, lá tem um polo bastante forte de artes cênicas, de artes circenses, então eles vinham se apresentar. Não somente palhaços, mas malabaristas, trapezistas, entre outros profissionais que estão no universo circense. Mas assim, vendo lembranças e vendo meu álbum de fotografias de criança, indiretamente o palhaço sempre estava ligado comigo. Eu vendo o meu álbum de fotografias, o bolo de aniversário de 1 ano meu era em formato de palhaço. Então já Com, tinha ali um. já tinha um negocinho que meu pai e minha mãe me plantou aí, né, ali. E aí tinha enfeite de palhaço, enfim. E ali, aí, na minha adolescência, tinha um terreno baldio atrás da minha casa. Aí, sempre quando vinha circos lá, eles montavam lá. E eu sempre ia nesses circos para ver os palhaços. Sempre tive um encantamento com o palhaço. E aí, através desse projeto, eu pude me desenvolver e conhecer o que é o palhaço, na verdade. E, enfim, depois eu fui fazer cursos de palhaçaria, entender um pouco da arte, né? Que a gente pensa que palhaço é fazer graça, né? Só ir lá, contar umas piadinhas, fazer os outros rir. Mas aí depois, tendo contato com cursos, eu vi que não é bem isso. Tem algumas técnicas, enfim, tem estudo realmente. E isso me encantou ainda mais. Então, indiretamente foi através dessas memórias que eu tive. É, e diretamente foi através desse projeto Transformando a Alegria. Eu já tinha, lá em meados de 2011, eu tinha a ideia de visitar asilos, mas não consegui viabilizar. E aí, olha que coisa curiosa. Dezembro de 2011, dias antes do Natal, eu estava assim, de boa em casa, assistindo o Ratinho, programa do Ratinho. E aí tinha um quadro lá escrito chamado O Povo Fala. E aí uma pessoa falou assim, por que nesse Natal a gente não faz uma coisa para ajudar o próximo? E eu tinha essa ideia de visitar asilos. Aí, aí a gente viabilizou. Chamei umas duas, um monte de amigos, na verdade. Mas duas amigas aceitaram e foram nesse dia, 19 de dezembro de 2011. Aí a gente visitou asilos, um determinado asilo lá em Itajubá. Eu vi a importância de manter, conversando com eles, manter de forma mais consistente esse projeto. E a partir de 2012, todo mês a gente fazia uma visita. E aí eu fui me cantando, fui conhecendo melhor essa figura do palhaço, né? E é algo interessante, né? Como o próprio Doutores da Alegria, que a gente sabe que é um projeto que é um dos mais conhecidos, né? Mas são momentos em que você leva algo diferente, né? Para aquelas pessoas que, independentemente da idade, que estão ali, são vulneráveis, né? Tanto no asilo quanto no hospital ou numa creche, né? São pessoas que precisam de um certo apoio
psicológico mesmo, né, moral ali, e é um momento que você leva para eles muito mais do que alegria, né, mais uma qualidade de vida que de outras formas eles não teriam, né? Uhum. E não é só a gente, não é só uma via única, né? A gente não só, o palhaço não só leva, mas troca, né? Recebe deles também todo o afeto que eles estão contidos enquanto paciente e, enfim, e para nós palhaços que estão lá levando verdade, sinceridade para eles fazem essa troca sincera também. Então, é, os palhaços que trabalham em asilo, em hospitais, assim, eles também recebem muito do afeto, carinho, enfim, dos próprios pacientes. Então rola Sim. uma troca bem interessante. E você chegou a fazer o curso de palhaçaria, né? O pessoal também chama de clown, né? Que é o curso, né? De se tornar palhaço. Como que foi para você iniciar esse curso e aonde você fez? Interessante que o curso de palhaço ele não é somente voltado para pessoas que querem profissionalmente serem palhaços. Você vê em curso de palhaço, assim, para aqueles cursos que não é de forma mais intensiva, né? Tem cursos que são somente para palhaço, mas tem cursos que são para pessoas de qualquer ramo profissional. Então você encontra ali advogados, médicos, jornalistas, pessoas de diversas funções. É interessante essas trocas também, porque a gente aprende Sim. com quem não está querendo profissionalmente ser palhaço. E na primeira oficina que eu tive em 2016, assim, que eu tava morando em Itajubá há um tempo, né? Eu, em 2015, assim, eu resolvi fazer vestibular. Ah, vou entrar em artes cênicas, vou pegar um diploma de palhaço, pegar um diploma de ator e depois, posteriormente, eu faço alguma especialização em palhaço. Essa era a minha intenção. Depois eu descobri que dá para ser palhaço sem precisar passar pelo curso de ator. Dá para ter um canal mais direto. Então eu saí de Itajubá, voltei para minha pra Piranguinho e aí eu foquei em estudar, né? Eu vi que eu tinha um certo desprendimento, eu tinha uma facilidade ali trabalhar o ridículo em mim, né? Eu gostava de ver as pessoas rindo, mas eu sabia que aquilo que eu fazia autodidaticamente só ia me levar até um certo ponto. Como eu queria Sim. profissionalmente, de forma mais prolongada, trabalhar com isso, eu vi que eu precisava realmente estudar. Então eu fui rato de curso, tudo que era curso que aparecia, eu me inscrevia. São Paulo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, fui. Primeiro foi em Juiz de Fora, com o Rodrigo Bastos, da Arte de Ser Grande. E lá ele me trouxe a primeira lição que eu trago até hoje no espetáculo que eu produzi ano passado, né, que estreou ano passado, que é o reencontro com a nossa criança interior. Quando adulto, por que chama adulto? Porque todos somos considerados crianças, mas o adulto é uma criança adulterada. Por quê? Porque quando ele cresce, né, a gente vai se moldando, vai se lapidando, vão nos lapidando e a gente vai perdendo aquela ingenuidade de criança, a gente vai perdendo aquela nossa essência, né? E nos guardando numa caixinha, escondendo aquelas nossas vulnerabilidades, aquelas coisas que a gente tem vergonha numa caixinha mostrando para ninguém. E o palhaço vem e o estudo de palhaço vem e te mostra aquilo que você esconde a vida inteira e é uma lente de aumento, né? Você trabalha essa inadequação e joga para o mundo e mostra que isso também é bonito, né? O imperfeito torna o nosso ser completo, né? Então, nessa oficina eu me aproximei da criança que eu tinha, da minha verdade, da minha real essência que eu escondia por muito tempo, né? E foi bem importante trazer essa, essa, essa lição, sei lá se eu posso chamar assim, porque foi o primeiro. Depois eu aprendi mais coisas sobre a palhaçaria, mas ali sobre esse resgate à nossa infância, assim, eu tive uma outra visão da palhaçaria que eu fazia, sabe? Foi, eu acredito que ali foi um ponto bem crucial do palhaço que eu fui me tornando depois, né? Em Itajubá tem curso também, não? Não, assim, no FICA tinha bastante nesse festival que eu citei. Vinham
oficineiros, mas em Itajubá a gente não encontra, né? O polo mais assim é Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas aqui é mais perto para nós, aqui é mais perto de São Paulo, Campinas ali a gente Os encontra grandes bastante. centros, né? Enfim, tem lá para Santa Catarina, mas Campinas assim é bem forte, São Paulo e Rio de Janeiro. E você chegou a se apresentar em circos também? Sim, em lona, em circos de lona em Ubatuba, eu me apresentei um dia assim, uma noite. Foi a única experiência que eu tive, mas eu gosto do circo de rua, por quê? Porque ele permite a democratização do acesso, que muitas vezes os circos de lona, eles cobram ingresso e muitas pessoas que não têm condição financeira de pagar por aquele ingresso não têm acesso. E o circo de rua, ele trabalha muitas vezes, né, enfim, tem outras formas de financiamento, mas muitas das vezes é o público que fortalece no chapéu do artista. O chapéu, o que, Sim. que é? Uma forma de contribuição espontânea e voluntária, onde o público, em forma de retribuição, conhecendo o valor que aquele trabalho daquele artista tem, retribui com quanto contribui com quanto ele pode e se ele pode. Então, assim, mesmo para aquelas pessoas que não têm condição de pagar pelo espetáculo, elas vão assistir da mesma forma que aquela pessoa que tem. Então, coloca no nível parecido ali e torna acessível a arte para todos, né? Sim. E o legal desse circo de rua, né? É a questão também da liberdade que você tem de criação e as diversas. Não sei se posso chamar de intempéries, mas as várias condições que o ambiente te promove a ter uma criatividade ali na hora, né? Sim, o improviso a gente está todo momento sendo exposto a ele, né? A rua te permite vários incentivos que ela te dá e você tem que optar se aquilo lá vai ser útil para sua atividade que você está fazendo ali, para sua ação ou não, né? Se aceitar todos os estímulos que vêm também, você pode perder o seu jogo. O jogo do Sim. palhaço, quando ele tá com a sua plateia, com o seu público, ele tá jogando, né? É tipo um jogo de xadrez. O palhaço Chacovazzi fala assim, que você joga uma pecinha, o público joga outra. E à medida que ele joga a pecinha dele, você Você vê vai se para onde. adaptando. Você vai jogando junto com o público, né? Tem a famosa frase de rir com, né? A gente não ri dele. Não é um riso de cima para baixo, é um riso com, riso coletivo. Então, a gente escuta o estímulo que vem, a gente resolve se quer aceitar ou não. Se aceita, a gente joga com aquele estímulo. Se a gente não aceita, a gente joga fora, continua sendo. Então, e tudo isso em segundos, né? Sim. Bem rápido. E, e é esse mais ou menos o que o palhaço trabalha na rua, assim. E assim são as mais diversas reações, né, que você vai ter ali na rua, né? Dessa devolutiva muito rápida de alguém que gostou, como a pessoa que tá passando ali e não tá com cabeça em outro lugar, né? São as mais diversas reações. Como que você lida com essas mais diversas reações que você pode ter ali do público naquele momento? Tem também outra coisa, além dessas coisas que você colocou, as crianças que são muito participativas. Isso, meu Deus, você não sabe jogar com criança muito participativa, você se perde. Eu tive uma situação agora em Camanducaia, dia 6 de abril, fui me apresentar lá. Pracinha, feira cultural rolando e apresentação de palhaço. Aí você coloca uns banquinhos nas primeiras filas, assim, para as crianças sentar e os pais sentam nas cadeiras atrás. Aí comecei, aí o espetáculo é mais ou menos, eu vou lá atrás, troco de roupa, tem uma musiquinha rolando. Aí eu já vi que as crianças saíram dos lugares dela e foi lá atrás ver que palhaço. Aí não deu outro. O espetáculo inteiro elas ficaram me atormentando. Assim. Foram na minha mala, mexia na mala, e assim, tem que cortar e continuar o espetáculo. E aquele negócio de ter hora para acabar e as crianças lá querendo participar, conversar, interagir, momento que não é para interagir. Mas assim, tem que saber lidar com elas, enfim, saber cortar na piada, devolver para os pais, pedir para eles segurarem, por favor, né? Ter empatia com o palhaço,
Mas assim, é muito gratificante também o retorno que o público, quando eu estou gostando agora, depois a gente pode falar um pouquinho do espetáculo que a gente está em cartaz, o Brincante, é, também quando a mensagem chega no público, sabe? No público infantil, que chega de um jeito, mas o público adulto também, que a mensagem foi pensada por esse segmento de público. Então, quando chega a mensagem de um jeito transparente, de um jeito claro, assim, tem sido muito gratificante para nós. Então, lá em Camanducaia, apesar das crianças muito participativas e foi bem benéfico nesse quesito da mensagem chegar ao público. Se chegar em um, assim, já está valendo a pena demais. Você também é produtor cultural, né? Como que você vê hoje assim o cenário artístico, cultural, como que é e qual que é o papel, né? Para quem não conhece, qual que é o papel do produtor cultural? Então, aqui, enquanto artista independente, né, que a gente se saúde, que a gente foi para a rua a partir de 2015, 16 ali, a gente meio que se vê para ter que trabalhar, a gente vê que tem que se autoproduzir, né? Sim. Então, informalmente, a gente meio que também é artista, meio que também é É produtor, o meio time de um homem só, né? exatamente, meio que é designer, meio que é o gestor de tráfego das suas redes sociais, meio que tem que fazer tudo. E aí, com o advento dessas leis a partir de 2020, né? Vamos colocar a Lei Aldir Blanc, depois a Lei Paulo Gustavo, que em, durante a pandemia ali foi uma lei emergencial, né, para conter os prejuízos que o pessoal da cultura teve. A gente, como nós, moradores de município, como Piranguinho, de pequeno porte, e que na cultura tem pouca arrecadação, e nunca se viu um investimento desse em nossa cidade, a gente teve condições de produzir de forma, captando recursos de forma é, de pública, né, de Uhum. recurso público. Então, assim, em 2020 eu tive a oportunidade, então, voltando, lá no FICA, né, eu tive a experiência de participar de produção cultural, aquilo me picou, e a produção cultural sempre esteve comigo através desses outros projetos que eu citei, como Universidade Cultural e produção independente. Em 2020 eu tive a oportunidade, né, em pandemia e tudo mais, de participar via online de um curso oferecido pela SP Escola de Teatro, que era curso de elaboração e produção cultural. Um curso de 3 meses, intensivo, assim, totalmente gratuito, que me permitiu conhecer os mecanismos para elaborar um projeto. Eu tinha as ideias, mas não sabia colocar no papel. Escrever, para muitos artistas, ainda é difícil. E depois, em 2021, eu comecei na faculdade. Aí eu terminei agora em 2023 o curso de produção cultural, então também estou graduado em produção cultural pelo NEACELV. E então, a partir desses cursos que eu tive a oportunidade de saber elaborar e conhecer também os mecanismos de financiamento para produzir a sua cultura, a sua arte, né? E eu parto, né, na elaboração dos meus projetos de uma perspectiva cidadã, de uma perspectiva social, entendendo que o projeto cultural, que o produtor cultural, ele não é um fim daquele dinheiro que ele recebe, ele é um meio para que as pessoas, o público, recebam, tenha acesso à cultura. Então eu vejo dessa forma o trabalho dos produtores culturais, um mediador para tornar acessível a arte às pessoas. E cidade como a nossa, que a gente tem poucas atividades culturais, eu penso que o produtor cultural tem muita importância de trazer arte de qualidade, democratizando o acesso e permitindo também a acessibilidade cultural, porque a gente está falando de cultura, e cultura é direito de todos, Sim. né? Cultura também, a gente pensa muito só em arte, festividade, dar dinheiro para artistas, mas também ela é desenvolvimento social, artístico, econômico, e a gente tem que pensar nesse sentido para também desenvolver em vários setores da nossa cidade através da cultura, né?
E então, eu penso, elaboro os projetos no qual eu faço parte dessa maneira, né? Pensando como meio para que chegue, para que as pessoas, o público tenha acesso. E a nossa região, assim, ela é rica culturalmente, né? Mas a gente vê que é, alguns municípios, igual você disse, de pequeno porte, ele acaba não tendo o incentivo muito por conta de recurso financeiro mesmo dos municípios, arrecadação e tal. Mas eu não sei como que é Itajubá hoje, mas Itajubá, há um passado recente, tinha uma cultura mais efervescente, mais vibrante, né? Hoje eu, a princípio, não vejo muito como era há poucos anos atrás, né? Como que você vê, como que você enxerga assim as produções regionais? Eu sei que você anda bastante, participa de festival e tal. Como que você vê as produções na região e como que você vê a cultura e a arte na nossa região nesse período agora? Meio que pós-pandemia, a gente sabe que a pandemia também atrapalhou muita coisa, né? Mas nesse período pós-pandemia. Eu vejo que a pandemia ela foi assim um plot twist de virada, de fazer que os artistas se unam em prol dos seus direitos também. Eu vi que pós-pandemia a gente teve. é, a gente tá vivendo, eu observando, né, não só Piranguinho, mas região aqui, os grandes festivais, né? Artistas de fora e os artistas da própria cidade assim sendo preteridos muitas vezes. Vejo coletivos de artistas se organizando para em busca dos seus direitos. É, mas assim, ainda vejo muito pouco espaço para artistas locais, pouco espaço e investimento. Eu falo investimento, recurso financeiro, né? Coloco uma grande porcentagem para pegar esses grandes artistas. O que não estou criticando, é apenas uma observação, porque é interessante também trazer esses artistas de fora para ter esse intercâmbio, enfim. Ter acesso a essa que só está nos grandes centros, né? Então vir para cá é muito interessante também, mas eu vejo que é muito importante também a valorização do artista local, porque é ele que difunde, é ele que promove a cultura do município para outras localidades quando ele vai para ter essa oportunidade de ir para outras localidades, né? Então eu acredito que seja mais esse hoje em dia o panorama é, das cidades na qual eu tenho visitado, enfim, na qual eu resido também, essa isso que eu citei. E assim, como artista independente, né? Qual que é a maior dificuldade, assim? É o recurso financeiro? É local para se apresentar? Como que você vê? Eu acredito que são alguns fatores, né? Não tem um fator isolado. O recurso financeiro, esse recurso da Lei Aldir Blanc é, tem sido muito importante. É, ainda é um recurso baixo que não está no nível de qualidade de outros municípios, né? Mas assim, a gente está fazendo arte de qualidade mesmo assim, mas a gente luta por mais recurso para que tenha mais qualidade nos projetos. A gente entende que a nível de município vem o recurso menor mesmo, porque é destinado pela capacidade do município, mas enfim. Também vejo que são coisas que limitam a produção cultural dos artistas independentes às políticas públicas também. Muitos municípios não têm política de cultura consistente. Isso precisa avançar, precisa que as administrações públicas tenham esse olhar é, sensível para a área da cultura, que não só veja a cultura como festividades ali, carnaval, aniversário da cidade, ou alguma festa regional, mas também tem políticas consistentes valorizando o artista local e, 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 e coloque de forma prolongada as ações culturais, não somente ações isoladas ali e acolá. Então, esse também eu penso que seja o fator que limita. Enfim, acredito que agora me vem esses dois pontos.
E assim, como que, para você também, a questão de oportunidade, né? Porque como artista independente, né, é óbvio que esses projetos, né, essas leis de incentivo traz possibilidades que talvez outros momentos não tragam, né? São recursos limitados, a gente sabe disso, que às vezes para a nossa realidade na região acaba sendo um recurso pequeno e aí acaba sendo diluído para ter várias outras ações, né? Uhum. Mas como que você vê essa, se você quiser até fazer uma linha do tempo, como que é para você, porque basicamente você faz tudo, né? O artista independente você tem que escrever o que você vai querer apresentar, escrever o projeto, depois apresentar esse projeto para ele ser validado, ser aprovado e depois para de fato receber o recurso e efetivar o projeto. Como que você vê todo esse trabalho e assim, a gente sabe a questão do recurso. Há a possibilidade, por exemplo, de se levar isso para outros centros, buscar em outras localidades? Como que você enxerga isso? Eu vejo que as leis de incentivo são massas e são um caminho muito interessante de fazer cultura, mas eu penso que elas não podem ser o único caminho para os artistas. As leis de incentivo, elas não colocam, ela nos coloca os fazedores de cultura, né, num regime de concorrência, né? Então a gente está competindo com outro colega, né? Porque o recurso é pouco, então são poucas vagas. E aqueles projetos que têm mais pontuação acabam sendo contemplados. Então, assim, se a gente focar só nas leis de incentivos, a gente não consegue trabalhar. Então, a gente tem que flexibilizar as nossas formas de captação de recurso. É uma forma bastante interessante que eu comecei a trabalhar e viabilizar os meus projetos foi através da produção independente. Eu escrevia meus projetos, e mandava para associações de bairro, prefeituras, secretarias de cultura. E ano passado a gente conseguiu fazer dois projetos independentes, na verdade três. É, Ano passado, a partir de quando o Brincante estreou o espetáculo, né? Dia 28 de maio, lá em Itajubá, a gente ficou em temporada de agosto a setembro, é, de maio a agosto, desculpa, lá no Parque de Itajubá. Foi bem interessante, deu visibilidade para o projeto, enfim, e também oportunizou acesso para as pessoas, é, todo tipo de público. E a partir de setembro a gente começou a produzir o espetáculo, produzir não, a executar o projeto Brincante nos Bairros, na qual a gente saiu do parque e foi circular por bairros periféricos de Itajubá, todos com apoio de associações de bairro, que conseguimos viabilizar através deles, e quem financiava? O próprio público, do chapéu. Foi e o público de bairro, a gente vê que consegue, o chapéu ele é bem mais generoso, sabe? Não, não sei por quê, qual a razão, mas foi bem mais generoso nos bairros do que no próprio parque, né? Que é um lugar bem diversas classes Sim. sociais, enfim. E a partir de outubro, a gente começou o projeto Mantiqueira, a Montanha que Brinca, é, circulando em algumas cidades aqui da região. Foram 5 localidades, entre Paraisópolis, Distrito de Costas, Maria da Fé, Piranguinho, Itajubá. E aí foi. Desculpa. E aí foram diversas formas que a gente conseguiu viabilizar. Algumas por secretarias de cultura, algumas por associações de bairro, outras por, no caso de Piranguinho, é, pela escola estadual lá e tal. Então, conseguimos patrocínios e também o chapéu, que foram formas de viabilizar. Então, assim, é, as leis de incentivo são, os editais são interessantes, mas também tem essa forma independente do próprio artista se produzir. Enfim, aí você tem que fazer a sua oportunidade, né? Você tem que entrar em contato, muitas vezes eles não respondem, você tem que insistir, você tem que ter calma, mas é bem interessante quando você executa, termina, você vê que foi bem, bem satisfatório.
E hoje você está com o espetáculo Brincante, né? Primeiramente, o que é o Brincante? Quando que surge a ideia do espetáculo? Conta um pouco pra gente. Brincante chama, o espetáculo ele chama Brincante porque brincar é coisa séria. Ele surgiu lá em 2016, nesse início das oficinas de palhaçaria que eu fiz. Nessa oficina que eu citei com o Rodrigo Bastos, que trouxe a ideia da criança e tudo mais. E de lá eu tive essa pulguinha atrás da orelha. Ele me colocou essa pulguinha atrás da orelha e eu comecei a estudar um pouco da importância do brincar, não somente na fase da infantil, que é importante para o desenvolvimento da criança, o brincar livre, né, espontâneo, mas também na fase adulta. E aí na fase adulta é um outro tipo de brincar, não é o brincar infantil, sentar no chão, ficar jogando bolinha de gude, não isso. Se for legal, se você gostar também, mas é um brincar que a gente fala que é fazer alguma coisa que te tire da rotina, que te tire do automático. Uma coisa que você gosta, que você sente prazer, é, esse que é o brincar que a gente trabalha no espetáculo. Então ele surgiu lá em 2016 e a partir de 2016 foi um período ali de produção, pesquisa, de 6 anos. A pandemia foi um processo que eu tive que me acalmar, que eu estava muito ansioso para estrear ele e também bastante aflitivo, porque ela não acabava, eu queria jogar aquilo para o público, mas calma, tudo tem seu tempo, né? E ele surgiu, estreou em maio de 2023, ano passado, justamente no Dia Mundial do Brincar. Todo ano tem a Semana Mundial do Brincar, que é agora em maio, né? A gente vai começar ela agora final do mês. E, e ele fala um pouco disso, da importância do adulto brincar e resgatar a própria essência, a própria verdade, aquela criança interior que tem dentro de si. Então, através de leituras, através de filmes, através de lembranças que eu tinha quando era criança, através de músicas que me veio durante a pandemia, assim, veio bastante coisa para mim, é, que me despertou e me fez criar esse espetáculo. Então, foi vários estímulos que eu tive e muito tempo de pesquisa e criação e produção. E esse espetáculo, ele acontece aonde? Em Itajubá? Ele é itinerante? Quem quer assistir, como que faz para acompanhar? Ele estreou, como eu falei, ano passado, e aí, enfim, a gente está agora nesse primeiro semestre de 2024 circulando em algumas cidades. A gente foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo lá em Piranguinho, então a gente vai agora, dia 26 de maio, lá no Trevo de Santa Bárbara, às 16h30 no domingo, apresentar ele lá em Piranguinho. E aí a gente vai fazer café com música lá em Cristina, agora no final do ano. Vamos fazer em Cambuí também, 1 e 2 de junho. Então, nesse primeiro semestre a gente está circulando por algumas cidades. É, e segundo semestre, o planejamento é ficar um tempo, um mês em, em temporada no Parque da Cidade. Todo ano a gente vai fazer isso com o espetáculo. E, e também circular em alguns bairros periféricos lá de Itajubá também. E a possibilidade também do setor privado contratar, chamar para fazer a apresentação dessa espetáculo? Sim, a gente faz empresas, a gente faz aniversários, né? Aniversário rola bastante, empresa também. A gente fez ano passado na General Electric, para os funcionários, colaboradores de lá. Então, é, a gente tem esse produção independente, mas quando empresas entram em contato com a gente também é, acaba levando o espetáculo lá. A gente trabalha tanto o espetáculo quanto as oficinas. A gente também oferece oficina de palhaçaria para adultos e também de introdução ao malabarismo para crianças e adolescentes. Então a gente tem esse trabalho de educação não formal também, que chama. E aí, no caso, as oficinas, elas são a demanda também, ou algo que vocês têm periódicos, assim? Vou pôr o fone para escutar se eu tô falando muito baixo ou não. Às vezes eu. Tá legal? Só me ouvir um pouquinho. Mas
Mas a oficina é uma contrapartida do espetáculo. Sim. A gente é, não cobra para fazer a oficina, a gente leva todo o material. É uma contrapartida do espetáculo mesmo. O contratante paga pelo espetáculo e se for interessante para ele, a gente oferece Faz também a oficina oficinas. como contrapartida. A Isso é gente, bacana, né? Porque você faz uma imersão também nesse trabalho do espetáculo, né? Uhum. A oficina de palhaçaria, tudo que a gente desenvolveu durante o espetáculo, na produção do espetáculo, e também nessas oficinas que a gente participou. Através desse projeto que eu citei agora há pouco, o Mantiqueira Montanha que Brinca, que a gente circulou em algumas cidades, a gente fez. Levou o espetáculo e antes dele a gente fazia uma oficina de malabarismo. Então, o objetivo desse nosso projeto era fomentar a arte circense da palhaçaria aqui na região, uma vez que a gente não vê muitos circos aqui Sim. e principalmente artistas de rua, né? A gente vê em semáforos, alguma coisa assim, mas Itajubá, Piranguinho, Brasópolis, Piraguaçu, assim, algumas cidades, Maria da Fé, algumas cidades não têm o Não é o acesso ao circo. comum, né? Exatamente. E através dessa circulação a gente pôde levar para lugares que nunca tinham visto circo, assim, sabe? Que a gente conversava com o público, nunca tinha circo aqui. Foi bem legal, foi bem gostoso. E quais são assim os elementos principais, vamos chamar de elementos-chave assim você considera para poder criar um espetáculo e qual que é o processo de montagem assim da primeiro estágio da concepção até a execução assim? Eu acredito que para eu elaborar uma cena, enfim, tem vários modos, mas para mim, assim, o que tem funcionado, primeiro, é uma coisa que me toca, que eu quero conversar com o público, que eu quero discutir, dialogar com o público sobre, debater com o público aquilo. Eu acho que o palhaço também ele não tem uma função só de fazer o outro rir. Eu acredito que ele tem uma função também disruptiva, socialmente falando, sabe? De apontar alguma coisa ali na sociedade que não é dar a resposta, mas fazer questionar, fazer a pessoa ali pensar se é isso mesmo, enfim, repensar, sabe assim? Então, enfim, é a minha forma de ver a palhaçaria, né? Então, assim, é uma coisa que me toca e o brincar, a resgate à criança era uma coisa que me tocou, então eu produzi o espetáculo a partir disso. Tem outra coisa também que eu quero mais para frente, que é o tempo, que eu acho que as pessoas estão pouco tempo, às vezes, né, para os seus familiares, imersas em suas cotidiano profissional, enfim, é uma coisa que me toca, mas é que eu ainda não achei ferramentas para trabalhar ele. Enfim, tudo tem seu tempo, né? Futuramente a gente é, toca a marcha nisso. E também uma coisa que eu descobri fazendo as oficinas, que depois acabou virando um número, que era uma coisa que eu tinha vergonha. Posso contar aqui a história Pode, sobre, pode. para falar como que surgiu esse número, que é um número que eu participei de uma oficina, era uma oficina para pessoas que já tinham experiência com a máscara. E aí eu já era 2016. Aí eu já tinha palhaçaria, o palhaço em mim há 4 anos, né? E eu fui todo cheio de peita, né? 4 anos, essa oficina aqui, vou de boa, tranquilo, vou participar. E aí fui todo arrogante assim. Aí a primeira dinâmica lá, eu bobeei alguma coisa lá e eu fui pagar pena, prenda. Eu e mais um cara. E aí a prenda era ter que dançar conforme a música pro cara. Aí, na minha vez, o professor lá colocou uma musiquinha sensual. Aí eu tive que dançar sensual. Me travei todo, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando depois, pô, eu palhaço, 4 anos já, tenho vergonha de dançar com um cara. Aí, em 2017, eu tive a oportunidade de participar de um curso intensivo para palhaço lá em São Paulo, na Casa Osa, onde, além de aprender algumas técnicas de palhaço, também desenvolvia número. Aí eu falei, pô, vou desenvolver essa dificuldade que eu tenho, dançar para um cara sensualmente, né? Aí desenvolvi um número de bailarina, assim. E faz tempo que eu não faço ele ainda. Mas então, só para te responder essa pergunta, ou é uma coisa que me toca, ou uma dificuldade que eu tenho em oficina, em contos de palhaço, a gente elabora, né?
Tem vezes que a gente cria um número e aí a gente vai testar direto com o público, aí é uma bosta, não dá jogo, enfim, a gente acha que é ótimo aquele número, vai super virar, mas aí testa com o público não entende, ou a gente não coloca de um jeito que faça eles entender, enfim, tem que ter trabalho, né? Não é só ir lá e Muito soltar estudo, né? um estudo, exatamente. Então é por aí, eu acho que é uma coisa que me toca, que eu quero conversar com o público, mas também uma dificuldade que eu tenho em mim, que eu tenho que trabalhar e o palhaço me ajuda a desenvolver, sabe? Eu acho que é por aí. A comédia ela tem muito disso, né? Ela. Acho que toda forma de espetáculo, toda forma de arte ou a própria comédia, no caso do fazer rir, né? Ou, ou as outras atividades, ela tem muitas vezes um cunho crítico, né? De apontar algo para a gente refletir e pensar, ou às vezes de se expor ao ridículo, ou às vezes de criar situações. Então, assim, e para isso se fazer, isso funcionar, a gente precisa ter esse olhar, no caso do artista, né? Precisa ter esse olhar de como que eu vou levar isso para a pessoa de fato entender aquilo e acabar fazendo sentido, né? Porque às vezes o sentido ele pode ser deturpado também, né? Uhum, total. Você quer colocar uma intenção e a pessoa entende de outro jeito, enfim, é bem delicado, né? É, eu acho que o palhaço ele tem. Eu não gosto muito de palhaços que só fazem rir, assim, Uhum. são sempre felizes e tal. Eu acho que o palhaço ele trabalha mais que, acima de tudo, com a sua verdade, sabe? Tem dias, nós somos além. é, Antes de ser palhaço, nós somos seres humanos, né? Então Sim. tem dia que a gente não acorda bem, a gente não tá feliz. Então a gente vai colocar aí, só porque botou o nariz ali, a gente tem um compromisso muito forte com o nariz, sabe? Uhum. E vai falar que tá feliz, demonstrar que tá feliz. Não. Eu acredito nos palhaços que quando estão tristes, quando não estão num dia muito legal, eles, com a dignidade que o nariz te dá, eles levam a verdade pro público, sabe? A sinceridade, eu maior respeito os palhaços que trabalham com a verdade, assim, sabe? Eu acho que isso é respeitar o público que ele tá tendo, sabe? E então, assim, um dia que você não tá legal, você vai trabalhar com aquela tua verdade, mas assim, você vai entregar 100%, assim, você vai fazer o público rir, mas eu gosto também do palhaço que, que não faz só rir, sabe? Tem outras funções ali de criar outras sensações, sabe? Tipo, desprezo, nojo, aflição. Eu gosto de palhaço que trabalha essa ondulação de emoções assim durante a sua rotina de apresentação, sabe? Então eu tentei durante a produção do Brincante tá não só sendo o palhacinho feliz que tá ali para brincar e não, mas vamos refletir um pouquinho, vamos ter um tempo de calma aqui pra gente é, pensar um pouquinho e ver qual o caminho que a gente está tomando, enfim. Tem vezes que a mensagem chega, a gente consegue fazer a arte da palhaçaria, mas tem vezes que não, mas enfim. É isso, a vida é assim, né? E quando você leva algo sincero, o público ele consegue ter mais identidade, né? Como você disse, né? Nem sempre a gente tá 100% feliz, como também nem sempre a gente tá 100% triste. A gente tem esse inúmeros sentimentos ao longo do dia, do tempo. E se você trabalha com essa verdade, você leva para a pessoa esse. E existem os conflitos de sentimentos, né, ao longo da vida, né? Eu acho que se trabalhar com essa verdade, você faz as pessoas também refletirem, né? Não, eu acho que é fundamental a verdade e respeito mesmo com o público que tá lá para te ver, às vezes saiu de casa, né? Tá lá no sol, falando da gente que trabalha na rua, tá lá de pé, às vezes ficou uns 45 minutos de espetáculo, então eu acho que o mínimo que tem que ter pro público é respeito, né? Então se você não tá num dia legal, vamos ser sinceros e verdadeiros, né?
nariz ele é muito sério, né? E qual que é assim a principal influência que você vê assim quando você faz um espetáculo ou o próprio espetáculo brincante que você está trabalhando agora ou outros espetáculos, qual que é a principal influência que você vê ali naqueles que estão assistindo? Como que você vê esse retorno ali ou no imediato ou posterior? Você fala de referências que eu tive da palhaçaria? Não, não, o que você vê direto na comunidade que você atuou, por exemplo. Você falou que atuou em vários bairros periféricos, por exemplo, em Itajubá e tal. Como que você vê essa influência do seu trabalho ali na sociedade, junto àquelas pessoas que participaram? Como que você enxerga isso? Eu vejo que alguns bairros periféricos que não têm essa de cotidianamente ter acesso, frequentemente, melhor dizendo, ter acesso às artes, eu acho que principalmente é um trabalho de formação de público, porque como assistir um espetáculo de circo, né? Será que é o momento de participar? Alguns jovens, algumas crianças de alguns lugares que eu não tenho paciência para assistir 45 minutos. Aí esse trabalho constante, né? Não adianta fazer uma coisa isolada, tem que ser constante para eles entenderem como que é a forma de assistir o espetáculo de circo, o que que acontece no espetáculo de circo, enfim. E também conhecer esse lado todo da palhaçaria que eu trago, né? Que eu, que eu busco trazer, na verdade, que muitos conhecem aquela referência da televisão, né? Patati patatá, coloridaço, não sei o quê, muito feliz. E a gente traz uma outra vertente. Então é apresentar essas outras formas, né? Então eu vejo esse trabalho de, além de fomentar a circense, de formação de público mesmo. Então eu acredito que a importância se dá para além dessas outras coisas que eu falei, do brincar, de ter momentos ali de lazer, entretenimento, dá nessa importância de fomento aos artes circenses, da palhaçaria e também formação de público às pessoas que estão ali assistindo. Né? Eu acho que é interessante também você trazer isso da questão da sua influência também, você falou agora há pouco. Quais são as suas principais influências, assim, e o que você acha que no país, assim, ou até fora do país, que você vê, assim, que existe, é muito bacana e que aqui falta? Em questão de arte. Isso. Eu acho que falta mais incentivo, eu acho que falta mais valorização às artes em qualquer palco. Há uma valorização, uma supervalorização em teatros e cinemas, né? A gente vê um preço ali de 30, 40 reais para assistir uma peça, alguma coisa assim. Na rua, por ser na rua, ser um lugar mais vivo, né? As pessoas tendem a pagar menos, né? R$ 2, 5. Então a gente luta nessa de igualar, né? Porque o palco da rua é um palco que tem artistas do mesmo nível daqueles que estão lá nas salas de teatro, né? Nos cinemas, nos picadeiros de circo de Lona, dos Stankovic, por aí, né? Então é um trabalho ali também de igualar Conscientização também, né? conscientização, valorização do artista de rua, por aí. É, falando um pouquinho das referências que eu, que eu tenho, né? É, na palhaçaria existe, quando tem uma dupla de palhaços, a gente costuma falar do Augusto e do Branco, né? O palhaço branco, vamos dizer ali, falando da Praça é Nossa, para a gente ter mais perto, uma relação mais perto, por exemplo, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele é o palhaço branco, né? Aquele que levanta a Seria a piada. escada, né? Escada, exatamente. E os outros vêm, são mais que dão os punch, vêm dar a piada, né? Tem piadas que precisam dar aquele levantar para o palhaço vir cortar, né? Então tem esse trabalho de dupla. E um dos palhaços augustos, eu me considero um Augusto, né? O beterraba, é o Ezio Magalhães, né? Os Abobrinha, lá de Campinas, né? Então ele é uma grande referência quando ele está no estado de palhaço, assim, para mim é muito bom, assim,
tempo dele, tudo, a técnica que ele tem é muito bom. E aí o Fernando Sampaio, do La Mínima, né? Alume, é lá de Campinas, Palhaço Covate, na rua ele é um gênio, ele faz grandes rodas aí, palhaço argentino, que sempre está aqui no Brasil, Ricardo Pussetti, né, da Lume, que eu citei, e também mulheres também, né? Posso citar também a Gabi Winter, Andréa Maceira, a Lili Curso, que já faleceu, infelizmente, mas ela tinha um estado muito massa também. Mais ou menos são por ali esses palhaços que eu gosto. Beth Dorgan também, que conhecendo esses palhaços assim, a gente vê que não é. Eu fiz um pouquinho de teatro também, e em alguns cursos assim eu via muita arrogância entre os profissionais de teatro, sabe? E na palhaçaria eu encontrei assim um lugar de generosidade, sabe? Mesmo aqueles que já estão lá no topo, já fizeram grandes projetos assim, eles te olham no olho, apertam a tua mão com firmeza assim e te tratam como igual, assim, sabe? No campo da palhaçaria. Passam técnicas assim que eles têm de uma generosidade, então eu gosto muito da palhaçaria também, quando eu vi nesses grandes palhaços a generosidade, a humildade, a simplicidade que eles têm, sabe? Então, é mais ou menos esses nomes aí que eu tenho como referência. E faz toda a diferença, né? Quando você tá nesse meio artístico, né? A troca de experiência assim, é algo que um campo que, assim, todas as profissões têm isso, né? Há pessoas que, às vezes, dependendo do seu grau de conhecimento ou não, ou que acha que tem ou não, a pessoa, às vezes, é coisa de ser humano, né? Acha que tá acima de todos, tal, mas eu acho que quando há a humildade, há essa troca de experiência, todos ganham, na verdade, né? Encontrei na palhaçaria um campo muito generoso, muito é, de união mesmo, assim, principalmente na arte de rua mesmo, que de a gente, em 2018, 19, a gente produziu lá em Piranguinho de forma independente 10 festivais, 10 companhias de circo, palhaçaria em geral. E era assim, a gente fazia meio que não vamos fazer assim, meio que botando dinheiro do bolso para virar o negócio. E via muito dos artistas vindo pelo chapéu, entendendo como que era a cena, e vamos fazer, não? É, arruma um lugar aí para dormir e tal, bora fazer, não tinha essas complicações. Isso de quem está começando, daqueles mais grandes, sabe? Então, Gabi Vintra, que eu citei aqui, ela foi lá pro Piranguinho também, de forma, uma parceria, assim. Então, eu, eu gosto muito desse campo por causa desses aspectos, generosidade, simplicidade que eu encontrei nesses palhaços, assim. E há muito também, há muitos coletivos, né? No meio artístico independente, há muitos coletivos para tentar levar para mais lugares assim, um pouco disso que você falou, né? O custo de um espetáculo ele não é barato, né? E se você não tiver ou um incentivo público ou próprio privado, às vezes o fazer sozinho precisa ter de fato um grupo que lute para isso, né? Não, às vezes a força vem dos próprios artistas mesmo, de movimentar a cena e fazer a sua. É, ter visibilidade do seu trabalho, né? Em Piranguinho não tinha ainda não tem, essa tradição de arte de rua, então é um caminho meio que capinar lote, né? Uhum. E do começo mesmo, formação de público novamente, então assim, a gente fez esses 10 porque fazer um de forma isolada era muito não ia dar resultado, sabe? Então a gente conseguiu fazer esses 10, teve o resultado ali e aí, quando que vai ter outro, né? A gente fazia meio que na garra, tipo, na loucura, na verdade, 4 meses depois ter outro, assim, sabe? E foi desgastante, mas essa retorno do público aí, quando vai ter outro? Quem que vai ser o Isso é próximo que bacana. vai vir ali? Enfim, a gente quer fazer mais, mas assim, a gente não encontra hoje em dia
um cenário. É, eu, por ser de lá, eu quero fazer em Piranguinho, né? Mas a gente não encontra o cenário favorável, então a gente tem paciência, enfim. Um futuro melhor aí, a gente começa a trazer de novo essas referências que a gente tem, enfim. Formação de público, fomentação do circo, fomento do circo, da palhaçaria, de rua principalmente. Então esse trabalho tem que continuar. E como que você enxerga assim na arte, né, e no seu trabalho, a promoção da inclusão, da diversidade, assim? Não era uma coisa que tinha aqui em Itajubá, Piranguinho, que a gente viu. Com a Lei Paulo Gustavo, o Gil Blanc, assim, a gente viu, até mesmo porque eram pontos de critério de avaliação, né? Eram conselhos que tinham para que a gente fizesse, e a gente está vendo agora que os produtores culturais, proponentes dos projetos, fazedores de cultura, estão tendo esse olhar mais atento. Lá em São Paulo, no grande centro, a gente já via que tinha espetáculos com audiodescrição, é, com interpretação em Libras e outros, né? Mas aqui em Itajubá a gente via, e conversando com os próprios PCDs, a gente via que acabava limitando eles, que eles fossem ter interesse primeiramente e depois acesso de fato a essas artes. Então agora com a Arte Blanca a gente está vendo alguns projetos que não em sua totalidade, né? Porque às vezes o recurso não dá, eles optam por fazer é, outras coisas, mas assim, de novo eu falo, a partir dessa perspectiva cidadã, dessa perspectiva social, entendendo a arte como um caminho, como eu acho, penso que seja importante, né, ter, mesmo que o dinheiro seja pouco, o recurso seja pouco, tentar ver formas de tentar viabilizar para que algum tipo de pessoa com deficiência possa ter acesso àquele produto cultural, que também é direito deles também terem, em condições de equidade ali, condições de ter acesso à cultura. Então a gente está vendo alguns projetos, alguns documentários já com interpretação em Libras, já com legenda, audiodescrição eu ainda não vi, mas eu acredito que futuramente é um caminho ali. Então a gente é um caminho incipiente ainda, né? Mas eu acredito que esse incentivo, esse estímulo, eu acredito que futuramente a gente vai avançar nisso aqui na nossa região. E como estão os próximos projetos? Aí você falou da questão do documentário, né? Como que tá o caminho para os próximos projetos? O que tem em mente aí para trazer? Agora, atualmente, né, a gente está em circulação com o espetáculo, né, o Brincante, porque brincar é coisa séria. É, E fomos contemplados na Lei Paulo Gustavo em dois projetos. Um é agora desse espetáculo, dia 26 de maio, às 16h30, lá na Praça de Santa Bárbara, Praça Benedito Luiz Gonzaga, eu acho que é esse o nome. Vai ter interpretação em Libras, vai ser Ó, que acessível em bacana. Libras. Vamos fazer também, fomos contemplados. Vamos primeiro terminar esse projeto do dia 26 de maio. E aí, terminando esse projeto, a gente vai dar andamento agora no documentário, chama Santa Bárbara, a história somos nós. Santa Bárbara é um bairro periférico lá do Itajubá. Na Lei Paulo Gustavo, uma coisa que era preconizada era a descentralização e desconcentração dos recursos, né? A gente via, principalmente na Lei Rouanet, né? Muitos projetos sendo feitos nas grandes capitais, ali no eixo Rio-São Paulo, e pouco investimento, pouco recurso vindo nas regiões periféricas. Isso também nos municípios. Muita coisa acontece no centro e nos bairros periféricos poucas coisas acontecem. Eu optei por fazer lá nos bairros Santa Bárbara justamente para descentralizar e desconcentrar esse recurso. E também colocar um bairro periférico no centro das atenções dos projetos culturais. Nesse objetivo, a gente vai fazer um documentário contando, através de relatos, depoimentos de pessoas locais, tanto os mais antigos quanto os mais novos, um pouquinho da história do bairro, entender a importância que o bairro tem na construção da identidade de Piranguinho, né? Vamos ter imagens, enfim, em breve, acredito que lá para setembro, coisa assim, vai estar saindo aí.
A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Sai ainda esse ano. Saindo esse ano, vamos estar divulgando no YouTube, distribuindo no YouTube, né, de forma gratuita para quem queira assistir. Vai ter ali uma média de 45 minutos, então vai ter bastante conteúdo. Enfim, aí lá no Instagram a gente vai divulgar aí para todo mundo. Bacana, e é bom isso, né? Aqui em Brasópolis teve muitos documentários aí também pela Lei Paulo Gustavo no ano passado. E é legal você ver que, porque assim, hoje em dia há pouco conteúdo da nossa região de forma digital para você conhecer um pouco da história, conhecer um pouco da identidade da nossa região, né? Há muitos livros, mas a gente sabe que a geração mais nova, ela se não todo, grande parte é digital, né? Então há necessidade de ter essa digitalização também dos documentários, da história da nossa região, né? Sim, a gente fez uma pesquisa, a gente não, desculpa. A Associação Viração lá em Piranguinho fez uma pesquisa durante a pandemia 2020, onde perguntou se os jovens de Piranguinho tinham interesse em futuramente estar morando em Piranguinho. E a maioria dos jovens que responderam a pesquisa não tinham interesse. Então a gente acredita que esse documentário, mostrando a identidade, trazendo de forma acessível para que as pessoas conheçam a cultura do nosso município, suas diversas regiões, né, possam trazer nos jovens, né, que é ali a nossa principal ferramenta, vetor de desenvolvimento para o nosso futuro lá, falando em Piranguinho, qualquer localidade, né? A importância deles ficarem e através desses vídeos, contando história, contando relatos, eles veem ali o parente dele que está lá dando depoimento, então cria um sentimento de pertencimento e, não, aqui que é minha terra, aqui que eu quero ficar, então acredito que esse documentário possa trazer também uma importância nisso, né? De estar não deixando, enfim, um pequeno caminho, né? Que os jovens não saiam, não tem esse êxodo do Piranguinho, né? E buscar assim, porque muito que a própria pandemia fez isso, né? Muita gente, em alguns períodos, ela quer ir embora para depois, num período futuro, algumas dessas quer retornar. Mas eu acho que se a gente incentiva né, incentivar essas gerações mais novas a ficarem e buscarem algo na nossa região, a nossa região também evolui, né? Porque é aquilo, ela não evolui porque acaba tendo essa esse período do qual eles acabam buscando coisas fora e deixando a nossa região para depois, né? Uhum. Ah, não, nossa região é agora, né? Tem É. que pensar agora. E enquanto tá ali sendo jovem, sendo produtivo e fazer coisas por aqui. Enfim, lá em grandes cidades tem muita oportunidade, enfim, muitas formas de desenvolver, né? Mas aqui também eu acredito que é, também tem suas formas de caminho, enfim, também criar suas próprias, enfim, criatividade está aí para Claro. isso, né? Então eu acredito que seja importante pensar aqui no agora também. E esse é o papel da arte também, né? Fazer, né, como eu disse, as mais diversas formas de arte, né, como a própria palhaçaria e o próprio documentário, ele tem esse trabalho de responsabilidade social, né, de cunho social que a gente precisa manter e continuar fomentando, né? Ah, não, a arte, a cultura, ela tem papel fundamental nesse desenvolvimento em vários setores, né? E muitas vezes é deixar de lado, né? E não dado tanta atenção que a cultura tem. Mas a gente vê quando através do governo federal a gente tem esses recursos injetados à cultura, a gente vê o tanto de profusão de atividades que os fazedores de cultura têm, né? Enfim, saindo coisas maravilhosas aí que a gente vê os trabalhos dos amigos, os colegas aí que tem feito na região, assim, bastante documentário, bastante coisa boa tem saído. Enfim, isso vai também gerar frutos futuramente também, né? É um trabalho
que é para outras gerações, não é só Com para a certeza. gente. Né? Então, isso que é importante, o papel do investimento na cultura. Né? Eu acredito bastante. Mudou, me deu uma perspectiva de vida, né? Eu acredito que para outras pessoas que ali não têm, principalmente em regiões periféricas, descentralizadas, municípios, bairros rurais, periféricos mesmo, de pouca, é, com baixo IDH e tudo mais, a cultura assim, ela tem uma forma muito importante de ser um caminho de trabalho mesmo, de renda para a pessoa, sabe? Sim. Então a gente tem que ter esse olhar também atento para a cultura e investir mesmo na cultura. É o que nós precisamos, né? Mais incentivos, né? Total. Dos mais diversos meios possíveis. Pedro, gostaria que você fizesse de novo o convite, né, para quem está nos acompanhando aqui no Manticast, convite para acompanhar aí o seu trabalho, também deixar suas redes sociais, para quem quer contratar, para quem quer conhecer as oficinas, para quem quer conhecer o seu trabalho em si, né, quais as formas e como participar, como assistir também o espetáculo. Tá bom. Bom, galera do Manticast, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a rede social que eu mais utilizo hoje em dia é o Instagram. Você pode me procurar como Palhaço Beterraba. Meu arroba é obeterrabinha, _. É lá que eu fomento mais e divulgo mais as minhas atividades, né? É, enfim, lá também tem meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo para levar para sua empresa, para levar para o seu aniversário do seu filho, uma atividade diferenciada, é só me procurar, principalmente no Instagram, e lá tem o link para para meu WhatsApp. E dizer que agora a gente está em campanha de divulgação, hoje a gente está gravando aqui, vai ao ar dia 18 de maio, não é isso? Nesse sábado, então ainda dá tempo de você se aprumar, e dia 26 de maio, no domingo, às 16h30, lá na Praça Benedito Luiz Gonzaga, lá na Praça do Trevo de Santa Bárbara. A gente vai realizar lá o espetáculo Brincante, porque brincar é coisa séria, para adultos, é para crianças, é para a família inteira, vai ser acessível em Libras. Então, se você é pessoa com surdez, você vai poder fruir desse espetáculo em condições de igualdade com todos lá. Então, eu queria fazer um convite para vocês que estão assistindo, para toda a família, crianças, adultos, todo mundo que estiver interessado em ir lá brincar um pouquinho com a gente, tá bom? É isso. Pedro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que mais do que importante levar a cultura e dessa forma inclusiva, dessa forma preocupado de verdade com o social, de estar nas regiões mais periféricas. Eu acho que a gente precisa de mais trabalhos nesse sentido, porque como diz uma música do Titãs, né? Não é só comida, não é só bebida, também é diversão e arte, né? É isso. Eu que agradeço ao convite, primeiramente, a indicação do Kaique, né? Ao convite seu para estar aqui e falar um pouquinho com o seu público, enfim. É isso, gostei muito da prosa, foi muito interessante, bem divertida, né? Então é isso. Então, até breve. E vamos brincar. E tendo mais espetáculos, novos espetáculos, volte aí pra gente bater mais um papo. Show de bola. Obrigadão. Eu que agradeço. E para você que acompanhou esse bate-papo bacana, espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Nós vamos ficando por aqui e até um próximo episódio. Até lá. Yeah.